Fala aí, galera, aqui quem fala é o God Senha. Eu já gostaria de tratar de um assunto, né, que eu já até falei no meu canal, mas eu gostaria de ter um vídeo agora mais completo sobre o assunto, que é basicamente Naruto versus Dragon Ball, o debate um dos mais velhos que existem, né? E hoje aqui eu gostaria de explicar para vocês, né, o porquê que eu diria que Naruto não é muito forte, vamos dizer assim, não se compara muito ao Dragon Ball, né? E eu vou tá botando ele, por exemplo, contra os humanos, os guerreiros Z. No caso, o Mestre Kami, o Tenshinhan, o Kuririn, o Caos e o Yantia. Aí nós vamos estar determinando através, né, do escalamento de poder, etc., né, que nível que esses personagens vão ter, e aí explicando por que isso deveria superar Naruto. Então, primeiro de tudo, eu já vou começar rebatendo os argumentos que a galera tem a favor do Naruto ser universal ou até multiversal, né? Low multiversal, que fala. Multiversal baixo ou multi-universal. Que basicamente os argumentos se resumem a Kaguya e o Momoshiki criaram espaços-tempo, né? E esses espaços-tempo apresentam ter estrelas no fundo, né? Apresentam ter luas, etc, né? Inclusive tem uma scan de um jogo aí do Naruto que parece universo. Parece que é um universo, que é muitas estrelas no céu. Tá. Vamos lá, primeiro lugar. Mesmo que isso daí, né, da Kaguya destruir ou criar, o Momoshiki também, né, as suas estrelas, quer dizer, essas dimensões que tem estrelas, etc, etc, não quer dizer que é universal. E eu já vou explicar o porquê. Bom, uma das regras que você vai ver, inclusive no Versus Battle, é que para você ser considerado universal plus, né, que fala, universal mais, ou universal em si, que significa um nível de quarta dimensão de poder destrutivo, você tem que ser considerado, acho que acima do infinito, de alguém que destrói um universo infinito, algo assim, nesse sentido, né? Ou você tem que ser capaz de afetar uma estrutura quadridimensional significativamente grande. Ou seja, por exemplo, destruir um universo que tem, por exemplo, vamos dizer, o tamanho do nosso universo observável, mas em quarta dimensão, né? Ou seja, o espaço-tempo desse universo que seja pelo menos o tamanho do universo observável, que é 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Bom, qual é o problema já de início? Bom, o problema é que as dimensões da Kaguya, mesmo que a gente vá considerar que tenha essas tais estrelas, etc., jamais, e eu digo jamais, se alguém tiver alguma prova, mostre, para verificar, né? Porque jamais, até hoje, ninguém me mandou uma scan, ou entrevista, ou guia, ou qualquer coisa que confirmasse que as dimensões da Kaguya tinham infinitas ou incontáveis, enfim, um número muito grande, bilhões, etc., de estrelas, de galáxias, de planetas, etc., como, por exemplo, a gente tem descrição para o universo Dragon Ball, que inclusive já até tem citação de infinitas galáxias, de ter, né, tem incontáveis, inumeráveis, né, nebulosos, galáxias, planeta, estrela, e por aí vai, né? Ou seja, um número muito grande. Inclusive tem citação de ter incontáveis galáxias, e são mostradas várias galáxias, e também dito que tem bilhões de estrelas na galáxia. Enfim, não é porque tá mostrando algumas estrelas no céu, né, que quer dizer que
aquilo ali é um universo necessariamente. Vamos lembrar que dentro de apenas uma galáxia, né, existem bilhões de estrelas. Bilhões de estrelas. Mesmo uma galáxia pequena tem milhares e milhares e milhares de estrelas. E a gente não consegue observar olhando para o céu do nosso planeta, né, ao olho nu, sem usar o Hubble, né, sem estar em órbita, a gente não consegue observar as galáxias distantes. Os nossos olhos apenas podem ver milhares de estrelas no céu, né, ao redor, no caso no céu, com o olho nu. Né. Então, assim, se de olho nu a gente está vendo estrelas no céu, da dimensão da Kaguya, no máximo, isso quer dizer que, no máximo, sendo generoso, quer dizer que a Kaguya tem uma galáxia, uma dimensão do tamanho de galáxia, sendo generoso. Eu já vou explicar o porquê que eu não estou convencido nem disso. Mas, mesmo assim, vamos dar o benefício da dúvida e dizer que é uma galáxia. Muito bom. Quer dizer que ela vence por Yin, Yanti, etc. Não, e a gente vai entrar nesses detalhes agora. Mas enfim, já de princípio, né, só você destruir um espaço-tempo que não tenha um tamanho específico, ou um tamanho grande, seja infinito, ou então tenha pelo menos bilhões de galáxias, etc., não quer dizer que eu seja universal. Deixaram bem claro isso. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma regrinha de debate que a pessoa esquece, que a galera esquece, é que não é só você ter um universo aleatório e aí uma citação de qualquer personagem ou autor, ou qualquer coisa que seja, guia, que diga que o personagem XYZ faz XYZ. Eu não vou nem te lembrar que recentemente houve toda uma controvérsia aí por causa que o Koyama no Twitter tava falando que Dragon Ball tem uma cosmologia de infinita dimensão, né, de 7D, 8D, 10D, 20D, o caralho a 4. E o pessoal tá usando isso, tem gente usando isso aí pra dizer que o Goku é altiversal, né? É altiversal, enfim, por aí vai, né? Então assim, não é porque um autor ou qualquer pessoa, ou qualquer guia ou personagem diz algo que quer dizer que você vai aceitar aquilo. Porque uma das regras de debate diversos que você vai ver, inclusive na Versus Battle, é que um universo, para você considerar a citação de qualquer coisa, aquele universo que tem aquela citação de um personagem XYZ, ou de autor, etc., tem que estar dentro dos limites apresentados por aquele universo. Ou seja, se um personagem for de um universo que o maior feito do mais forte personagem é destruir um planeta, a citação, se tivesse uma citação de um personagem poder destruir um multiverso ou um universo, ela não seria levada a sério. Assim como, por exemplo, citações de poder infinito, etc., não são levadas a sério se não tem contexto para isso. Né? Porque se os personagens não têm feitos nem nada do tipo próximo que seja daquele nível, e eu não tô falando do personagem específico, eu tô falando do universo como um todo. Por exemplo, Dragon Ball, o Goku, ou o Vegito, ou né, o Daishinkan, ou os anjos, ou os deuses, não necessariamente têm feitos impressionantes. Né? Eles só têm citações, ou se compararam, etc., com personagens inferiores, enfim. E logicamente escalam acima de um personagem que tem feito. Mas aí que tá. Tem algum personagem, seja abaixo, seja acima dele, que tem feitos. Por exemplo, tem o Zamasu, que vira a linha do tempo do futuro, vira vários universos. Tem o próprio Zeno, que destrói vários universos facilmente. E por aí vai, né? Se você for usar os filmes de Dragon Ball, também tem o Goku estremece o universo, no anime o Cell estremece o universo, né, outro mundo, quer dizer, o Goku estremece outro mundo, transformando, o Cell estremece o universo, o Broly destrói um quadrante do universo, que é 25% do universo, né? Então assim, a gente tem feitos numa escala, mesmo que Dragon Ball Z, a gente tem feitos numa escala pelo menos próxima de universal. Né? Mas depois do Dragon Ball Super, a gente tem feitos universais factualmente. Portanto, o universo Dragon Ball
podem ser aceitas citações de nível universal até multi-universal, mas não pode ser aceito citações de nível multiversal mais, multiversal infinito ou além disso, porque não tem nenhum feito de nenhum personagem que ultrapasse baixo multiversal ou multi-universal, low multiverse, universal, enfim. Mas o Naruto, o maior feito do Naruto, maior, é a criação de uma lua. É o maior feito. Todo o resto é citação, teoria, guia, entrevista, o que quer que seja. Não tem nenhum feito em Naruto que seja maior do que nível lua, de construir, de criar uma lua. E essa lua é oca, né? Então não é nem necessariamente nível lua padrão, porque criaram uma lua oca, né? Então esse é o maior feito do Naruto. Então aí, você utilizar, mesmo que tivesse, vamos supor, uma citação nível universal, ela não seria utilizável, porque não tem nenhum personagem no universo Naruto que fez mais do que destruir uma lua, né? Ou um feito que seja calculado nível planeta, que eu sei disso. Mas não tem nenhum cálculo que seja razoável, que vai além de planeta. Chega em estrelas, sistema solar, galáxia e universo. Não tem nada. Portanto, Naruto não tem como ser universal. Ponto final. Né? Se você quiser aceitar citação e tal, então tenha em sua mente, que eu já vou falar daqui a pouco, que Dragon Ball tem citação para muito mais do que Naruto, se for utilizar a mesma lógica, né? Então tá. Tendo isso em vista, agora eu vou refutar algumas scans que o pessoal utiliza online aí. Primeiro, é a scan do guia, né? Que diz que a Temari pode, sei lá, destruir o universo. Usa o lequezinho dela, né? Pra literalmente empurrar com o vento todo o universo. Essa é a tradução. O problema dessa citação é que o kanji sendo utilizado ali para o universo é Banshou. Esse kanji que está na tela aí. E ele pode significar todo o universo, toda a natureza, todas as coisas, né? Toda a criação. E pode até significar, eu vi, dependendo do contexto, pode significar todos os obstáculos. Né? Eu não sei se eu peguei exatamente correto esse daí do todos os obstáculos, mas faria muito sentido, né? Porque o contexto ali da citação está dizendo mais ou menos isso, né? De que Banshou, nesse contexto aí da citação, está querendo dizer que ela consegue ultrapassar todas as barreiras, todos os obstáculos, etc., com o leque dela, o lequezinho dela. Aí, outra citação de guia também é que a Kaguya supostamente criou as dimensões dela, com a técnica lá de... Esqueci o nome, mas vai estar aparecendo na tela aí, que ela criou várias dimensões. Mas o problema é que se tu for olhar o kanji original, tu vai ver que a tradução não é necessariamente criar. É assemble, que significa agrupar, né? Amassar, no caso, no sentido de amassar não, né? Agrupar, etc. Enfim, pegar algo que já existe e fazer algo novo com aquilo. Não necessariamente criar do zero, né? Aí tem outra scan também, né? De que a Kaguya destruir a dimensão dela, ou espaço-tempo. Mas o pessoal não entende, como eu já falei, né? Espaço-tempo, destruir espaço-tempo, destruir algo. E também tem um outro aí tal de hiperespaço também, né? Eu já vou entrar nesse detalhe do hiperespaço já. Mas enfim, destruir dimensão, espaço-tempo de um tamanho que não seja universal, não é universal. Né? Não tem prova de que é do tamanho universal com bilhões de galáxias e por aí vai. Então não vale, mas mesmo assim, o nome utilizado é apenas dimensão. Kukan é o kanji, né? E se você for traduzir, isso daí dá dimensão ou espaço, que não quer dizer nada. Dimensão, espaço, pode significar literalmente qualquer coisa. Tanto é que a mesma kanji é utilizada em outras scans, e no guia também, para se referir a mundo de lava, mundo de gelo, mundo de gravidade. Não tem como o universo ser feito literalmente de lava, literalmente de gelo, literalmente de gravidade. Quer dizer, até teoricamente tem, mas não é citado em momento algum, né? E claramente
os personagens não têm visão nem sentidos para ver todo um universo e dizer, essa aqui é a dimensão toda de universo, de lava, de gelo, etc. Então, claramente, a citação aí tá querendo se referir a mundos, planetas de gelo, de lava, etc. Mas no espaço da dimensão você vê estrelas, luas, etc. Não quer dizer que eles são pelo menos nível sistema solar ou galáxia? Não. Porque a gente está supondo que essas luas, que esses planetas, etc., vão ser destruídos também. Quando o kanji utilizado aí claramente está falando no contexto de mundo, de planeta. Não literalmente da dimensão como um todo. Outra coisa, você está supondo que essa dimensão, esse mundo, né, esse espaço, vamos dizer assim, que ele não acaba ali quando você vê aquela estrela. Você está supondo que a estrela está dentro do espaço, que não é citado. Né? Não é citado que a estrela está dentro do espaço da Kaguya. Né? Inclusive eles chamam de mundo, enfim. A dimensão da Kaguya, enfim. Não é provado que a Kaguya, né, que essas estrelas, etc., estão dentro da dimensão da Kaguya. E que ela criou, etc. Né? Então, assim, pode muito bem já ter existido e foi colocado ali, né? A citação, como eu disse, provavelmente está se referindo ao mundo, ao planeta em si, e não à dimensão como um todo. Ou, quiçá, a estrela não está nem dentro da dimensão. Nunca é citado nada disso. Né? Então, assim, esse é o problema. A gente não sabe. Né? Então, aí tem outra citação também do Susanoo Oda, do Madara, parece, que destrui tudo no universo. É a mesma coisa. Se você for pegar a kanji e traduzir direito, na verdade ele fala mundo, né? O que não é a mesma coisa que o universo. E também aparece o Banshou de novo aí o kanji Banshou, que pode significar, como eu disse, a criação, a natureza, obstáculo, enfim. No sentido parecido aí com o da Temari. E é isso aí, cara. Aí tem também, né, de negócio, a dimensão do Momoshiki, chamada de mundo paralelo. O pessoal não entende que paralelo só significa algo que não é conectado, né? Uma dimensão paralela. Inclusive na matemática, duas linhas paralelas são aquelas que nunca vão se cruzar. Só isso. Só quer dizer que é algo que não se cruza, ou paralelo no sentido de ser comparável, ser análogo, parecido. Mas tá querendo dizer que é parecido ao universo. Parecido em que sentido, meu irmão? Parecido pode ser em vários sentidos. Pode ser parecido em físicas, em leis da física, né? Pode ser parecido em muita coisa, mas não quer dizer que é parecido em tamanho. Não está sendo dito que está parecido em tamanho. Então não dá para dizer que é igual em tamanho. É um salto lógico. Você está tirando de contexto a citação. Inclusive a própria sala do tempo em Dragon Ball é chamada de mundo paralelo também. Tem scan para dizer isso. E nós sabemos que a dimensão da sala do tempo é citado como sendo o tamanho da Terra. Né? Então, assim, algo ser paralelo não quer dizer necessariamente que tem o mesmo tamanho. Né? É só paralelo em algum sentido, não dito qual sentido. Tá. Tendo refutado essas aí, o maior feito do universo, usando cálculos e tal. Tem um outro, né, também. O scan da Kurama dizendo que destruiu o mundo. Pode destruir o mundo. Ou então que tem um poder que destrói a Terra, né? Earth-shattering power, alguma coisa assim. Primeiro que essa expressão earth-shattering, ela é uma hipérbole em inglês. Literalmente é uma expressão hipérbole. Né? Earth-shattering não quer dizer literalmente no sentido de destruir a Terra, como o planeta Terra. Outra coisa, transformar um mundo em cinzas não quer dizer, primeiro, não é planetário, porque planetário é você destruir completamente algo, vaporizar, enfim, não deixar que o planeta se una de novo pela gravitação dele, seu nível planeta. E outra coisa que mundo pode significar sociedade. O mundo humano, a sociedade humana, não necessariamente planeta. E como eu já citei, o universo de Naruto não tem contexto de feitos de personagem algum
que dê planetário, além de cálculos aí hipotéticos, né, no caso. Mas tudo bem, mesmo que fosse usar os cálculos, vamos utilizar, né? Vamos supor, dá só nível planeta no máximo. Só isso. Quanto à velocidade, eu vou usar só o ataque de luz do Madara, que é citado como sendo a velocidade da luz. E o Naruto desvia. Vamos dar o Naruto a velocidade da luz. O verso Naruto a velocidade da luz. E vamos supor que com as diversas transformações, etc., eles vão ficar massivamente acima da luz. Mas não necessariamente milhares, bilhões, etc., de vezes, mas só várias vezes, centenas, sei lá, de vezes mais rápido que a luz. Até porque faria sentido com o feito do Madara de puxar um asteroide, um asteroide do cinturão de asteroide, provavelmente, em segundos. O que seria também mais ou menos nesse nível. Tá. Esse é o universo Naruto. Claro que a gente tem vários hacks e tal, etc., mas eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Vamos apenas explicar aí esse poder mesmo. Poder e velocidade. Agora, e o universo Dragon Ball? Bom, aqui que eu vou já começar falando do porquê que dimensão, criar dimensão, destruir dimensão, mesmo que tenha uma planeta ou estrela no céu, não quer dizer muita coisa. É porque vamos lembrar do Garlic Jr. O Garlic Jr., ele criou uma coisa chamada Dead Zone, ou então a Zona da Morte, que basicamente de acordo com ele, era um espaço, né? Um outro espaço. Aí ele fala que é um inferno infinito. Então, é um inferno infinito que ele criou, de acordo com ele, né? Aí, só disso daí a gente já tem um contexto melhor do que o Naruto. Mas eu não tô dizendo que o Garlic Jr. é universal. Eu só tô dizendo que tem essa citação aí de ser um universo infinito, quer dizer, um inferno infinito, e é chamado de hiperespaço, né? Que na realidade pode ser, vamos lembrar que o hiperespaço, o conceito de hiperespaço da ficção não é necessariamente só o universo 4D, etc. Não, porque hiperespaço é usado, por exemplo, no Star Wars, né, para se referir ao quando eles saltam, né, pelo universo. Que não quer dizer que os personagens, ou a nave, etc., se escala aquilo. Aí pode significar subespaço também, o kanji japonês, né? Então, assim, não quer dizer nada. Também não sabemos necessariamente o tamanho da dimensão. É chamado de inferno infinito, mas pode ser uma hipérbole isso aí. Além disso, né, o Garlic Jr. ainda cita que esse inferno dele, nessa zona da morte dele, podia sugar todo o Shishin Sekai, que é uma dimensão lá do mestre do Kami-sama, né? Que ele vai pra lá, inclusive dá pra ver estrelas no céu, dá pra ver planetas, dá pra ver um monte de coisa. E novamente, se for usar a lógica dos fãs do Naruto, essa dimensão aí, né, ia ser galáxia, pelo menos, né? Porque dá pra ver várias estrelas ali e tal. Então, não, né? Eu considero esse feito aí apenas planetário, planeta grande. Porque o Garlic Jr. cria, né, essa dimensão que tá mais para um buraco negro, né? Porque é citado que nem a luz escapa, então provavelmente é um nível buraco negro mesmo. E vamos lembrar que o Gohan nessa época aí, mesmo bebê, praticamente, o Gohan derrotou o Garlic Jr. e conseguiu resistir ao campo de gravitação desse buraco negro aí. Pois é. Aí nós temos, é claro, outros feitos, né? Mais pra frente. Você tem o próprio Kami construindo a Lua, né? Criando a Lua. Você tem, né, o próprio Mestre Kami, né? Destruindo a Lua. O próprio Piccolo Júnior, né? Mais Júnior, destruindo a Lua. E isso aí, se você for usar cálculo, né? Tendo em vista que durou segundos, dá nível planeta grande, etc. Tem outras coisas também, tem algumas coisas no Guia Manga Legendário que implica que eles são nível planetário, essa altura, porque fala que depois do Mestre Kami tem personagem que pode destruir planeta, fala que o Tenshinhan tem uma técnica que se compara com o Kamehameha que destrói planeta, enfim. Dá pra... o próprio Piccolo Daimao cita que ele pode destruir o mundo, que pode ser sociedade e pode ser planeta.
mas é diferente de Naruto. O Piccolo Daimao teria contexto para dizer planeta, porque um cara antes dele já destruiu a Lua, né? E o cara antes dele era o Mestre Kami, que não pode fazer nada contra ele, né? Então, assim, essa citação ela tem mais contexto e pode significar destruir o planeta, né? Além disso, depois você vê o Vegeta, né? O Rei Vegeta destruindo planetas e luas ao mesmo tempo, que seria planeta grande no mínimo, e fazendo cálculo até nível estrela. Tem o guia lá que diz que a Genkidama que acertou o Vegeta era nível supernova, nível estrela, alguma coisa assim. Você tem o próprio Freeza sobrevivendo, né, destruindo o planeta Vegeta, né, que também dá nível planeta grande, estrela, enfim. Você tem o próprio Freeza sobrevivendo à explosão do planeta Namekusei, que inclusive ilumina toda a galáxia, e no mínimo, para iluminar a galáxia, tem que ser nível supernova. Mas, tendo em vista que ele parece destruir uma parte da galáxia, seria muito sistema solar. Aí, vamos lembrar que o Trunks matou ele, né? Vaporizou ele, atomizou ele, de acordo com o Daisensho. Enfim, e o Freeza sobreviveu isso aí ultra casual, ele estava quase morto. O Freeza cortado ao meio, inconsciente, etc. O que mais? Você tem Cell citando para destruir o sistema solar, né? Você tem, né, o próprio Broly, né, no seu Super Saiyajin 1, que é Super Saiyajin restringido, né, que é comparável ao Goku base e ao Gohan base. Ele destrói um setor do universo, 25%, que dá bilhões de galáxias. Mesmo que ele fizesse em décadas, isso seria multi-galaxy ou multi-solar system no mínimo. O próprio... aí tem a saga Buu, tem o Buu, né, que destrói a galáxia lá, né, que seria no mínimo multi-sistema solar. Citado podendo destruir o mundo do Kaioshin. O Burhan podendo destruir as dimensões e tal. Sim, todo mundo sabe desses feitos aí. Quanto de velocidade, no Dragon Ball Clássico você tem o Goku desviando de lasers, tem o Yanti desviando de lasers, você tem o ataque do Mestre Kami acertando a lua em segundos, que é relativístico. Você tem o Goku desviando de Taioken. E lembrando que e é claramente mostrado, lembrando que o Tenshinhan tem o nível do Goku, então não dava para o Goku dar Blitz nele para usar o óculos. Além disso, por que depois do Taioken o pessoal foi pega? Porque o Taioken é uma técnica surpresa, ele te pega de surpresa. Então até o Goku, até o Dragon Ball Super é pego de surpresa por uma bala, né? Não quer dizer que isso limita o feito do Taioken. O Goku naquele momento só desviou o Taioken porque ele estava preparado para isso. O próprio Nyoiboi, né, que é o báculo sagrado, vai até a lua em segundos, né? Lembrando que o Goku ia ter morrido se não se demorasse mais do que segundos. E também, né, o Tamborim desvia disso aí, os ataques do Piccolo Daimao e do Tamborim são chamados de luz, né? Então assim, a gente tem várias escalas. O próprio Piccolo Jr., né, depois destrói a lua em segundos, ele tem feito também massivamente hipersônico. Enfim, a gente tem várias feitos relevantes aí nessa saga do Goku também desvia de raio, feitos relevantes aí no Dragon Ball Clássico. Aí depois você tem feitos mais loucos, né, tipo o escalamento também, né, mas você tem os feitos mais doidos, que é tipo o Goku desviando de meteoro, de asteroides no meio do caminho da nave dele, sendo que a nave dele atravessa o universo e que dá trilhões de vezes a luz. O próprio, né, o Goku, o Kamehameha dele sendo mais rápido que a nave dele. O Goku e o Freeza se movendo mais rápido que a visão do Kaiô, consegue ver, né, as naves. Né, o Goku e o Freeza reagindo às esferas do dragão saindo do planeta, sendo que elas atravessam da Namekusei até a Terra em minutos, dá 4 bilhões de vezes a luz. O Goku também pode se escala acima do Porunga, porque ele pode negar o desejo do Porunga, então ele escala acima desse feito também das esferas. O Goku também, depois com o Pai Kohan, ele cruzou outro mundo na forma base. Seria um feito aí, no mínimo trilhões de vezes a luz, mas se você for calcular o tempo
E aí você tomar em conta que o paraíso não dá nem pra ver do caminho da serpente, o Goku ter atravessado até o inferno, no mínimo, se feito aí na casa 7 trilhões de vezes a luz. 7 trilhões, enfim. E isso daí sem contar que o Dragon Ball o universo tem citação para ser infinito, então podia dar velocidade infinita isso daí. Tá. Passando adiante, o Dragon Ball... o Buu também, né? O Buu destrói vários planetas em anos. E o Cell próprio citado destruiu o universo, né? O Freeza citado destruiu o universo, mesmo que eles façam isso com o tempo, né? O universo tem bilhões de galáxias, né? E se for utilizar a citação de infinitas galáxias, é velocidade infinita e poder infinito em nível universal, né? E enfim, o próprio Cell também citado poder de infinito, poder de luta, né? E é isso aí. De feito, a gente não falta Dragon Ball tanto de velocidade quanto de poder. Aí o que isso tem de relevante? Em Dragon Ball Z também não vamos esquecer que o Goku também quase destrói os vários espaços-tempo, que o universo 7 tem vários espaços-tempo. Quase destrói tudo, né? Na sua luta contra o Bills. E ele absorve esse poder para base. Aí vamos lá começar falando dos Guerreiros Z. Tudo isso aí que você falou era feito do Goku. E os Guerreiros Z? Pois é. Mesmo na saga Saiyajin, os Guerreiros Z já tem escala pelo menos acima do Goku do clássico e começando a rivalizar o Goku do começo do Dragon Ball Z. O Goku e o Piccolo do começo do Dragon Ball Z. Por quê? Porque eles têm poder de luta confirmado, né? O Caos, por exemplo, tem o poder de luta confirmado acima quase todo o Dragon Ball Z, no seu próprio Goku com o Kamehameha, o próprio Caos, né? E o próprio Yajirobe também, né? O Mestre Kami não, mas ele no filme ele luta contra tipo um Cyberman lá que parece Cyberman, que tem 1000 de poder de luta, citado de acordo com os guias. E aí, né, ele também, né, o Yantia, o Kuririn, etc., lutam contra o Cyberman, que são comparados com Raditz. Enfim, né, isso daí quer dizer que eles aí, o Piccolo, etc., todo mundo é comparável ao nível do Goku do clássico, que quer dizer que eles já são nível planeta, nível planeta, até planeta grande, se for comparar com Garlic Jr. e acima da luz. Até massivamente acima da luz se você usar o escalamento. Eu já expliquei o escalamento outra ocasião do canal aí. Mas basicamente, né, o Goku é superado. O Goku e o Tenshinhan são superados pelo Piccolo Daimao velho, que está utilizando metade do seu poder. Depois o Goku que supera o Piccolo rejuvenescido, o Piccolo Daimao, leva um peteleque e perde do Kami. Depois esse Kami, mesmo com o Goku todo lascado, esse Kami é abaixo do Goku e do Piccolo Jr., sendo que o Piccolo Jr. fala que podia enfrentar basicamente 100 pessoas, né, 100 Kamis. Enfim, esse escalamento do Dragon Ball Clássico foi utilizado até para dizer que ele é massivamente acima da luz, utilizando esse escalinho. Aí, passando adiante, né, na saga do Freeza, você vê o Yantia, você vê o Tenshinhan, você vê o próprio Caos enfrentando as suas especiais Ginyu. E mesmo o Caos, né, por mais que seja um pouco difícil escalar ele, porque o Gudo é fraco, né, vamos lembrar que as suas especiais Ginyu consideram 5.000 irrelevante, né, e consideram, né, os soldados do Freeza consideram 1.000, 2.000, por aí, 3.000 muito fraco. Né. Então, né, pro Caos solar facilmente o Gudo, do jeito que ele fez, lembrando também que o Gudo enfrenta o Gohan e o Kuririn. É um pouco difícil escalar o Gudo, né, mas só que assim, o Gudo ele poderia ter matado o Gohan e o Kuririn, tudo bem, com as técnicas dele e tal. Mas vamos lembrar que o Freeza não consegue matar o Goku com as técnicas dele. Né? O Caos não consegue matar o Nappa com as técnicas dele. Né? E por aí vai. Né? O próprio Tal Pai Pai não morre com as técnicas de psíquica do outro General Blue. Né? Então, assim, a diferença não é tão grande assim. Vamos lembrar que você, se quer dar dano em alguém, de acordo com os guias, você tem que ter metade do poder, mais da metade do poder da pessoa. Então, tendo isso em vista, o Caos, vamos supor, né, que o Gudo tire metade, pelo menos, do poder do Gohan, do Kuririn, seria
na casa de 6, 7 mil, né? E o Caos, porque ele derrotou facilmente ele, vamos supor que ele seria 25% acima dele, ou seja, lá na casa dos 10 mil. Isso compararia ele ao nível, né, do Goku da saga Saiyajin, né? E o que tem nesse Goku? Esse Goku, depois de ele treinar em 20G, ou seja, teoricamente ficar 2 vezes mais forte só e mais rápido, até porque tem um guia que fala isso, né? Um oficial, uma capa, contra-capa, né? Oficial, diz que ele ficou 10 vezes mais rápido, mais forte até na Namekusei, né? Então o Goku com 2 vezes mais rápido, mais forte, com 20G de treinamento, fez aquele feito que é trilhões de vezes a luz. Então, em questão de poder, o máximo que dá para argumentar por Caos é nível estrela, baseado lá nos feitos do Vegeta e tal. Daria no máximo aí nível estrela. Mas, e da Genkidama e tal. Mas em velocidade dá para argumentar até trilhões de vezes a luz. Vamos lembrar, infinito se você utilizar o que eu já falei, né? Do universo infinito. Aí, seguindo adiante, você tem o Yanti e o Kuririn. Teriam que ter Yanti, né? Yanti, o Kuririn tem confirmado 75 mil no final da saga Freeza, e ele também pode cortar o Freeza com 1 milhão de poder de luta. Sim, a Kianzana é acima do poder dele, mas o máximo que é acima do poder dele, vamos lembrar, 75 mil para 1 milhão, que dá uma diferença aí de menos de 100 vezes. Então assim, ele é menos de 100 vezes mais fraco que o Freeza, e o Freeza tem citação para destruir o universo. Já tem mesmo nessa forma a citação para o universo, destruir o universo. E se você não quiser aceitar isso, ele tem um feito aí que dá na casa de estrela para cima, né? Até sistema solar e ali mais do que isso, muito sistema solar. E isso daí escalaria pro Kuririn mesmo, e pro Yanti e pros outros, não sei, mas eles escalam acima da sua especialidade de Gnil, que escalariam acima dos feitos do Vegeta. E né, no nível ali do Goku e tal, quando ele chegou na Namekusei, que tem os feitos que eu já falei, de trilhões ou até velocidade infinita. Trilhões de vezes a luz ou infinita. Aí, mais adiante, né, você tem ainda alguns feitos, como por exemplo, Yanti, Tenshinhan, etc. Kuririn, todos eles reagindo ou dando dano, etc. para o céu imperfeito, céu semi-perfeito e o céu perfeito, né? Mais que perfeito, enfim, e o céu júnior. Então, eles se comparando a eles, quer dizer que eles seriam um nível ali acima do Freeza, e que dá a eles um poder do caramba, né? Como já falei. Aí, mais adiante, o Pai Gohan derrota o céu mais que perfeito com um chute. Céu que é no mínimo sistema solar, a gente já falou, mas ele tá mais para universal, porque ele tem citação para isso. E de estremecer o universo também é muito sistema solar, enfim, não vou explicar tanto. Só sei que ele é muito rápido e muito forte. E o Pai Gohan se compara com o Olibu, e o Olibu se compara com o Yanti. O Tenshinhan, inclusive, o Yanti também, inclusive, é sempre mais fraco que o Kuririn. Aí, ele tem a citação assim. Aí, o Tenshinhan ainda rebate um ataque do Buu, do Tenks. Aí no Dragon Ball Super, o Tenshinhan, o Mestre Kami, etc. Lembrando que o Mestre Kami também enfrenta os guerreiros do Freeza, que seria no mínimo na casa dos milhares. Pois é, aí antes do torneio, inclusive, né, o Kuririn, ele luta ali, dá um nocaute ali no... Tudo bem que eles estratégias, mas ele dá um nocaute no Gohan Base. O Gohan Base, ele luta contra o Basil, e o Basil se compara com o outro carinha, o outro lobo lá que enfrentou o Buu, né? Então, assim, já estamos aí chegando na saga Buu, né? Vamos lembrar também que o próprio Katin é acima do Katin, e o Katin aguentou um ataque do Gohan depois que ele treinou com a espada Z, né? Então, mesmo o Tenshinhan, Mestre Kami e Kuririn, só por eles destruírem a arena, já escalariam, né, no nível aí, pelo menos, no mínimo do mínimo, nível bem acima da saga Freeza, né? Porque estão escalando com o Gohan, mas na real, o Gohan dessa época já era, né, praticamente aí o Gohan, era um Gohan mais forte que o Super Saiyajin dele. Então, aí, mais à frente, né? E como eu disse, se você for escalar ele de alguma forma escalar o Gohan Base ao Buu, já sabe que dá até para argumentar universal, porque todos os Buu têm argumento para universal. Aí,
Né? No Torneio do Poder você ainda tem coisa mais louca, né? Tipo, Kuririn escalando com a 18. Sendo que a 18 escala com a Ribriane escala com o Vegeta Super Saiyajin, que seria acima, né, da Goku básico Estrela do Universo. Enfim, dá pra argumentar que é low multiversal, velocidade infinita, caralho é de asa. Né? Então assim... E inclusive recentemente o Kuririn deu algum dano. Quer dizer, ele não deu algum dano, mas ele consegue empurrar, levantar o pé do céu e algumas coisinhas, ó, desviar dos ataques do céu, enfim. Então assim, o céu Max, né? Então assim, a gente tem feitos aí que vai por mim, Naruto não faria. Então assim, os guerreiros Z, todos, com exceção talvez do Kazi, talvez do Yajirobe, se a gente não utilizar uma escala mais acima aí, né? Mas assim, fora o Yajirobe e o Caos, do Yantia pra cima, todo mundo ele derrota. Tenshinhan, vamos lembrar também que empurrou o céu e com o Kikoho dele, enfim, já sabe do Tenshinhan. Todos aí, Mestre Kami, Tenshinhan, Yantia e Kuririn, com certeza solariam o universo. Ah, e quanto a Genjutsu, o Goku do Dragon Ball clássico saía de ilusões e um dos elementos centrais do Ki é o controle mental. Além disso, eles fazem treinamentos mentais. O Trunks, do Dragon Ball Super, inclusive treina ao ponto que ele se machuca fisicamente, né? Enfim, né? Aí se os caras se escalam acima ou no nível da Saga Buu, vamos lembrar que o Vegito... Lembrando que o God, o Super Saiyajin God é acima do Vegito. O Vegito sobrevirou, mesmo virando uma balinha, continuava com o mesmo poder. Vamos lembrar também, né, que Gotenks, etc., furava dimensões, né? Vamos lembrar que o próprio Vegeta, Majin, ele resiste o controle mental do Babidi, sendo que até o Daburá, né, é controlado, enfim. Então, assim, o poder... se o Kuririn escala nem que seja um pouquinho, e o Mestre Kami escala nem que seja um pouco ao Goku base, já solam definitivamente Naruto. E é isso aí, galera. Até!